Hoje a gente vai falar sobre oração e a gente vai explorar 7 razões do porquê isso é tão importante na vida de um cristão. E também no final do vídeo eu vou dar para vocês algumas dicas de como orar. Olá pessoal, bem-vindas a Fé e Tulipas. Esse daqui é um canal que tem o propósito de estar abençoando cristãos a juntos estarmos regando o relacionamento mais importante que nós temos, que é com o Senhor Jesus. E hoje a gente vai estar explorando um pouquinho o conteúdo desse livretinho que o pastor J.C. Ryle escreveu, e o nome do livro é Você Ora? E essa é uma pergunta que muitas vezes a gente evita fazer, mas na verdade a gente devia estar fazendo ela com muita frequência. E tá aqui o porquê. Primeiro, porque a oração é muito necessária para a salvação. Isso porque no momento que a gente se converte, no momento que a gente é salvo, a gente precisa fazer uma oração. E também não só isso, depois que a gente se converte, a gente também tem que estar buscando um relacionamento ativo com o nosso Senhor, para a gente o conhecer cada vez mais. E isso a gente consegue pela oração. Então, é por isso que se a gente quer ser amigo de Deus no céu, a gente já tem que ser amigos dele aqui na terra. E aqui ele fala algo que é muito interessante, que ele fala assim: nós devemos orar na terra ou nós nunca iremos adorar no céu. Deixa eu colocar dessa forma. Nós devemos andar pela escola de oração ou então a gente nunca vai ter o feriado da adoração. Deixa eu te dizer, uma pessoa que não ora vai ficar sem Deus, sem Cristo, sem graça, sem esperança e sem o céu. Então a gente viu a primeira razão, que a oração é necessária para a salvação. E agora uma outra razão. A oração é a marca de um verdadeiro cristão. Por exemplo, aquelas pessoas que a gente admira e que a gente fala que são grandes exemplos para nós, são exemplos de fé, essas pessoas geralmente passam horas em oração. Eu falo por mim mesma, por exemplo, uma mulher que eu admiro demais, eu já falei um pouco dela aqui no canal, Elizabeth Elliot. E ela era uma mulher que a oração era uma marca viva na vida dela. E também eu poderia citar inúmeras outras pessoas. Verdadeiros cristãos têm a marca da oração. Porque sem oração, a gente não consegue sentir o peso do nosso pecado. Sem oração, a gente não consegue amar a Deus. Sem a oração, a gente não consegue buscar a santidade. Sem a oração, a gente não consegue ver a grandiosidade de Cristo. Sem oração, a gente não consegue ter o desejo pelo céu. E sem oração, a gente não consegue ser nascido de novo. E também outra coisa que ele falou que eu achei muito legal. A questão vital é se você conhece o trono da graça. E se você fala tão bem com Deus quanto você fala sobre ele. Então você quer saber se alguém é um verdadeiro cristão? Pergunta para ela. Você ora? Terceira coisa, a oração também é uma das práticas mais negligenciadas. Quando a gente faz uma leitura bíblica, a gente adquire conhecimento e depois a gente pode compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Mas quando a gente ora fazendo exatamente o que o Senhor Jesus mandou, fechando a nossa porta e na quietude falando com Deus, ninguém tá lá para ver. Então é por isso que muitas vezes algumas pessoas negligenciam, porque se elas não vão conseguir exibir isso, elas acham que não tem valor em fazer isso. E esse é um grande problema, porque quando a gente vive sem a oração privada, a gente vive como criaturas que não têm uma alma para cuidar. E também para algumas pessoas a oração é uma mera formalidade, ou seja, algo que a gente tem que fazer antes de cada refeição e antes de dormir. Mas acontece que quando a gente ora sem colocar o nosso coração nas nossas palavras, nós de certa forma estamos usando o nome de Deus em vão, porque a gente está orando sem intenção de dizer nenhuma palavra que estamos dizendo. Então, como ele diz aqui, uma oração sem coração é uma oração que Deus não escuta. E também tem a questão de estilo de vida, porque onde há oração, não tem espaço para a vida no pecado, porque os dois são contrastantes. Porque na oração a gente sente o peso do nosso pecado e a gente confessa a Deus e se arrepende e luta para não cometer esse pecado de novo. Mas quando a gente negligencia a oração, a gente não sente o peso do nosso pecado e simplesmente passa a viver nele. Porque ou a nossa oração consome o nosso pecado ou o nosso pecado acaba com a nossa oração. E é por isso que muitas pessoas negligenciam a oração. E outra razão do porquê é tão importante orar, porque a Bíblia nos encoraja várias e várias vezes a orar. Olha só o que diz em Mateus 7, versículos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E olha só o que diz em Mateus 21, 22. E tudo quanto pedires em oração,
crendo, recebereis. E também o que o Senhor Jesus diz em João 14, versículo 13 e 14. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Esses aqui são só alguns exemplos, mas a Bíblia é cheia de motivações para o cristão orar. Então, como ele coloca nesse livro, o nome de Jesus é como se fosse o nosso passaporte para a gente ter certeza que a gente entra no trono da graça. Porque quando a gente ora só por nós mesmos, a nossa oração não vale muito. Mas quando a gente ora em nome de Jesus, a nossa oração se torna um aroma agradável até o Senhor Deus. E outro conforto que a gente tem é que a porta do Senhor Jesus está sempre aberta para aqueles que querem orar. E a quinta razão, a oração é o segredo para a verdadeira santidade. Porque é na santidade que a gente começa a se parecer cada vez mais com o Senhor Jesus. E se a gente lê os evangelhos, a gente vê que Jesus passou grande parte da sua vida em oração. E ele sempre nos incentivou a estarmos também em oração. E também, como ele coloca aqui, eu penso que aqueles que não são verdadeiramente santos oram muito pouco. E aqueles que são verdadeiramente santos oram muito. E a sexta razão, negligenciar a oração é o começo do desvio. E uma coisa a gente pode ter certeza, aquelas pessoas que pecam em público, primeiro pecaram em privado. E ele diz assim, eles se desviam quanto aos seus joelhos, muito antes de se desviarem aos olhos do mundo. Então, se você não quer se desviar, você tem que se perguntar, você ora? E a sétima razão, a oração é a melhor receita para felicidade e contentamento. Porque uma pessoa que tem uma vida ativa de oração sabe para onde levar as ansiedades, sabe para onde levar as angústias. Então, quando a gente começa a deixar de ser ansiosos e sempre colocando a nossa ansiedade aos pés da cruz, a gente começa a sempre pensar naquilo que é verdadeiro, justo, puro, amável. E assim a gente encontra uma felicidade eterna. E também porque quando a nossa felicidade está em Deus, a quem a gente não pode perder, e aquele que prometeu que nunca vai nos deixar nem nos abandonar, e que também prometeu que aquele que vai a ele de maneira nenhuma rejeita, a gente encontra uma felicidade eterna, e não aquelas que a gente pode perder com qualquer coisa. Porque nós temos um amigo que está sempre cuidando de nós, que nunca vai nos deixar, e que ele está conosco mesmo nos momentos que nós estamos mais fracos. E esse amigo é o Senhor Jesus. Então, quando a gente tem uma amizade profunda com Ele, nós temos uma verdadeira felicidade. A oração é o segredo para o cristão ser feliz. Então eu pergunto, você ora? Aqui ele também fala de algumas atitudes que a gente tem que ter quando a gente for orar. Mas esse vai ser assunto para o próximo vídeo. Então, como eu falei no começo do vídeo, agora eu vou dar 3 dicas práticas para você que não sabe por onde começar a orar. Então, a primeira dica, faça uma lista de pedidos. Eu gosto de fazer sempre colocando pedidos diferentes para cada dia da semana. Então assim, eu vou lembrando de algumas pessoas e também vou orando por algumas situações específicas. E você pode fazer essa cartela de oração num papel A4 e sempre pegar quando você for orar, ou você coloca num espaço que você tenha para oração e gruda na parede. E outra dica também, você pode orar os salmos, ou seja, abra no Salmo 1 e ore aquele salmo. No segundo dia, ore o Salmo 2, no terceiro, o Salmo 3 e assim vai. E quando você chegar no 150, você pode voltar os salmos ou você também pode orar as epístolas do apóstolo Paulo. Então, essas são 2 dicas para você ter certeza de que as suas orações sejam bíblicas. E a terceira dica, faça um caderninho de oração. Essa dica é muito boa também para forçar a gente a se concentrar na oração. Então ali você vai pensando em cada palavra que você vai escrever e também é super legal quando depois de algum tempo você pega o seu caderninho para ler e você vê as orações que o Senhor Deus já respondeu. Então é algo que edifica muito e fortalece a nossa fé. E a nossa pergunta do dia vai ser, qual método você usa quando você vai orar? Então comenta aqui embaixo e também se você vê outras respostas legais de outras pessoas, esteja conversando com elas pra gente estar criando uma comunidade aqui no canal. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, o seu comentário e também se inscreve no canal pra você não estar perdendo nenhuma novidade. E também eu vou deixar o link aqui embaixo de uma playlist sobre estudo bíblico. Então se às vezes você tem algumas dúvidas de como estudar a Bíblia e como ler a Bíblia, e mesmo em partes mais difíceis, tem tudo nessa playlist falando sobre como nós podemos estudar mais a palavra de Deus. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo.